Oi, gente. Demorei um pouco, mas quero muito falar um pouco sobre as minhas impressões aqui sobre a Venezuela. Num outro vídeo eu quero falar sobre a economia venezuelana, mas aqui eu quero falar um pouco sobre a nossa percepção de anos de informações sobre esse país pela mídia hegemônica e o choque que eu levei aqui, né? Eu sou uma pessoa que já desconfio das mídias tradicionais. Veja, eu me preparei para vir para cá como se eu estivesse vindo para um lugar de desabastecimento. Eu me preocupei muito, inclusive, se eu estava trazendo pasta de dente, se eu estava trazendo todos os remédios, shampoo, condicionador, todas as coisas, porque eu tinha muito medo que não tivesse, né? Se eu não tivesse trazido, que eu não tivesse acesso para comprar. Logo que eu desembarquei do aeroporto, eu fiquei muito impressionada, assim, porque é um país normal, absolutamente normal, tem carros modernos, ruas normais, edifícios, propagandas. E quando eu saí no centro pela primeira vez, os mercados, as farmácias, as lojas, todas as coisas funcionam com todos os produtos. As pessoas circulam nas praças, elas têm uma vida absolutamente normal. É até estranho eu dizer absolutamente normal, porque é um país como qualquer outro. É claro que passou por crises econômicas, inclusive como o Brasil, obviamente passou por uma crise maior, mas o Brasil na pandemia da Covid também passou por uma taxa explosiva de desemprego, mais de metade da população brasileira passando por algum tipo de insegurança alimentar. O motivo das crises eu vou explicar depois, mas sim, é verdade que entre 2019 e 2022 houve uma situação bastante delicada, que levou, inclusive, à saída de um contingente muito grande, né, na casa de milhões de venezuelanos, na busca de melhores oportunidades econômicas, né? O motivo tem mais a ver com questões de ordem internacional do que propriamente dito domésticas, mas a recuperação foi muito rápida. Hoje, inclusive, a economia que mais cresce no continente tem a menor taxa de inflação e a maior expectativa do FMI para o crescimento em 2024 das economias latino-americanas. E aí, sei que já está longo, mas quero falar sobre essas informações descasadas, assim, né? Peguei o metrô e aí eu resolvi dar uma passadinha, né? Aproveitar que eu tô de férias aqui na manifestação da oposição no último dia de campanha eleitoral. E aí eu passei por lá, não tava pequena, é grande para os nossos parâmetros, né? Tinha coisa como tipo 5.000 pessoas. E era esquisito, assim, tinha muito motoqueiro, uma coisa meio esquisita, vários focos, assim, de carros de som, microfones, uma coisa meio dispersa, não tinha uma palavra de ordem muito bem estabelecida. Pois bem, no outro dia eu chego e eu vejo essa reportagem aqui dizendo: sem acesso a microfone, oposição faz grande marcha. E é uma matéria que, se você vai abrir, inclusive está qualificando ali, né? Ela percorre a cidade e é meio ovacionada pela população. Nem é muito uma linguagem jornalística. E diz que não tem microfone porque o governo não autorizou. Gente, eu tava ali, eu vi, eram vários microfones. Aquilo me deu, sabe, um tilt na cabeça, e eu vi o quanto a eleição venezuelana é um carro-chefe, é a batalha campal, é a disputa principal do próximo período. Veja, abram esses veículos de informação, né? Folha, Globo, o quanto quanto eles falam sobre essa eleição e o quanto só falam de uma perspectiva conservadora, de fazer coro com a oposição. Inclusive, eles nem noticiaram a manifestação, essa sim, gigantesca. Eu nunca vi, eu que participei até das jornadas de junho, algo... Não, tá, as jornadas de junho eram maiores, mas tão grande quanto isso. Então, essas são as minhas primeiras impressões e depois eu quero fazer um vídeo sobre economia. Oi, agora sim, sobre a economia venezuelana. Bom, a economia venezuelana é uma economia primária exportadora, muito dependente da renda do petróleo. Quem mora no Rio de Janeiro, inclusive, sabe o que é depender da renda do petróleo, portanto, uma economia muito pouco diversificada, que depende da renda, de um preço que é muito vulnerável à dinâmica internacional. Então, ela tem momentos de muita bonança e momentos de muita restrição, porque depende, né, desse preço que é fluido. A Venezuela começou a vivenciar uma crise ali a partir de 2014, sobretudo a partir de 2015, em função da queda do preço do barril do petróleo. E depois da morte do Chávez, em 2013, a oposição achou que conseguiria derrotar o chavismo e apostou, no primeiro ano de governo Maduro, em aplicar uma série de sanções, achando que, ao sangrar muito a população venezuelana, ela iria querer, né, a deposição do presidente para vivenciar uma situação melhor.
Então, o governo Obama, né, democrata, começou a aplicar as primeiras sanções e aí começou um processo de desabastecimento forçado. Por um lado, por sanções, por outro lado, por patrocínio e organização dos próprios empresários que desabasteceram o mercado doméstico de forma artificial. Então, grande parte das mercadorias ficavam na fronteira e eram comercializadas lá na Colômbia. Inclusive, a Colômbia tem uma lei que o que chega no território colombiano, especialmente petróleo, não é considerado contrabando. Então, a mercadoria podia ser realizada, os empresários não perdiam lucro, mas não abasteciam o mercado doméstico. Faltava principalmente coisas que atingem muito a população, que é fralda geriátrica, fralda para bebê e absorvente. E aí eram filas enormes, né? Tinham horários específicos para as pessoas ficarem dentro dos mercados e comprarem poucas coisas. A Revolução conseguiu sobreviver e tinham muitos carros, né? Uma história interessante, muitos containers de carros com muitas notas de bolívares, que é a moeda daqui, que não ingressavam no sistema financeiro para causar crise e desestabilização do governo Maduro. E aí o governo Maduro foi muito sagaz. E veja, o Maduro, ele, diferentemente do Chávez, que passou por várias crises, o governo Chávez, ele só vivenciou por momentos de bonança, né? O governo Maduro, ele pegou muitas crises, né? Sejam sanções internacionais ou crises do preço do petróleo. Ele lançou o seguinte, ele falou, olha, a partir, né, de hoje, contando de hoje até 24 horas, todo mundo que tiver notas de 100 bolívares para cima precisa trocar no Banco Central porque elas vão deixar de valer. E aí ele, nessa medida, forçou que esses empresários, né, retornassem a moeda para os cofres públicos, né, para o sistema bancário. Essa crise é amenizada, e aí em 2019, vocês lembram daquele episódio, né, o Juan Guaidó pula a cerca do Congresso e se autodeclara presidente. Quando ele se autodeclara presidente, ele é reconhecido pela comunidade internacional e, portanto, as contas externas da Bolívia, né, que estavam nos títulos do Tesouro Americano, que estavam no sistema bancário inglês, que, enfim, estavam em outros países, inclusive empresas como a PDVSA, a petroleira venezuelana, que tem refinarias nos Estados Unidos, todos esses recursos, esse dinheiro, foram dados e entregues para o Guaidó. Então, a Venezuela, sob o governo Maduro, ela foi banida do sistema financeiro internacional. E isso gerou um problema brutal, né, de acesso a financiamento internacional, acesso, inclusive, aos seus recursos que estavam fora do país. Gerou mais um processo de desabastecimento e uma série de sanções, aí não só estadunidenses, mas sanções também da União Europeia e do Canadá. Então, há uma nova crise que se soma à crise da Covid em 2020, 2021, 2022, e com aqui uma elevada inflação, né, e aí pobreza, enfim, uma série de dificuldades econômicas que levaram aí a uma diáspora bastante grande de muitos venezuelanos imigrando para outros países. A economia se recuperou, inclusive muito rapidamente, a partir do final de 2022, centrado em aumento da arrecadação fiscal, que aumentou muito através de uma reforma tributária que foi feita aqui. Teve uma reforma cambial. Por um lado, tem alguns problemas, porque em alguma medida dolarizou a economia, mas foi a solução, porque o Bolívar já era uma moeda que não tinha mais confiança, né? Tinha um mercado paralelo de câmbio muito grande. E isso fez com que a inflação saísse de coisa como tipo 3.000%. É inimaginável para a gente. Por uma inflação hoje, em junho de 2024, de 1%. E há uma aposta também na diversificação da pauta exportadora, então hoje mais ou menos 10% para a Venezuela, isso é muito, da pauta exportadora não é de petróleo cru, e eles saíram de uma situação de um país que, por conta da dependência petrolífera, importava mais ou menos 90% do que eles consumiam em termos de alimentação, para um país que hoje importa só 3%. Vou melhorar essa frase. Antigamente, eles produziam 10% do que eles comiam. Hoje, eles produzem 97% do que eles se alimentam. Então, essa foi uma forma, inclusive, de muita resistência, de retomada de uma cultura camponesa, aprendendo em boa medida com o próprio MST também, que mandou brigadas para cá, ensinou a produzir arroz, a produzir, né, de forma autossustentável sua própria produção de comida e aí ser menos dependente dessa dinâmica da flutuação internacional e a necessidade de importar alimentos. E também tem aí, em função da própria dolarização, em boa medida da economia, uma
uma tendência maior à formação de pequenos empreendedores, porque também estão mais ligados a uma economia dolarizada. Então, hoje, né, a estimativa do FMI é que a Venezuela vai ser a economia que mais vai crescer na América Latina em 2024. Ela vem crescendo sistematicamente, né, há 7 trimestres, inclusive o último trimestre teve uma taxa de crescimento de 7%. A gente fala no Brasil coisas de tipo 0,3%, às vezes chega a 1,5%, falando de uma economia que cresceu em um trimestre 7%. Então é uma grande recuperação e o governo aposta nisso como uma forma de demonstrar, olha, ainda que com a manutenção de coisa como 960 sanções internacionais aplaudidas e exigidas pela oposição, ainda assim a Venezuela consegue contornar essas dificuldades e manter uma economia com capacidade de resistência, geração de emprego e contorno à fome.